Há pessoas que oram todos os dias, jejuam, pedem, choram diante de Deus e ainda assim sentem que algo não flui, como se as portas permanecessem fechadas, como se o céu estivesse em silêncio. A verdade desconfortável é que muitas vezes não é falta de fé nem ausência de Deus. São hábitos diários aparentemente inofensivos que, pouco a pouco, criam bloqueios espirituais invisíveis. Neste vídeo, você vai entender quais comportamentos estão sabotando as bênçãos que já foram liberadas sobre a sua vida e por que parar com eles muda tudo. Talvez você nunca tenha sido alertado sobre isso, porque ninguém gosta de confrontar rotinas, muito menos aquelas que parecem normais. Só que o que parece comum pode estar custando caro espiritualmente. Pequenas atitudes repetidas todos os dias moldam o ambiente onde sua fé opera. E quando esse ambiente está contaminado, até as promessas mais claras parecem distantes. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que bênção não é apenas algo que Deus dá, mas algo para o qual você se posiciona. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento. Quando certos hábitos permanecem, eles criam ruídos constantes entre você e a direção de Deus. E o pior, muitos acreditam que estão fazendo tudo certo, enquanto repetem exatamente o que impede o avanço. Existe um caminho mais simples do que você imagina. Não envolve fórmulas, nem rituais complicados. Envolve consciência, decisão e correção diária. É isso que torna essa mensagem diferente. Ela não vai apenas apontar erros, mas mostrar como se reposicionar espiritualmente de forma prática, real e aplicável à rotina. Se você ficar até o final, vai conseguir identificar comportamentos que nunca imaginou serem obstáculos espirituais. E mais do que isso, vai entender como remover esses bloqueios sem culpa, sem medo e sem religiosidade pesada. Às vezes, a mudança que libera grandes bênçãos começa com algo que você faz automaticamente todos os dias. Um dos hábitos mais comuns que bloqueiam o agir de Deus é a reclamação constante, disfarçada de desabafo. Há uma linha muito fina entre falar sobre dificuldades e alimentar uma mentalidade de murmuração. Quando a reclamação se torna padrão, ela redefine a forma como você enxerga tudo. E o que poucos percebem é que palavras repetidas moldam atmosferas espirituais. Reclamar não muda circunstâncias, mas muda você por dentro. Aos poucos, o foco sai da confiança e vai para a escassez. A mente passa a esperar o pior, o coração se endurece e a fé se torna frágil. Não porque Deus se afastou, mas porque sua percepção foi treinada para enxergar apenas o problema. Muitas pessoas acreditam que Deus entende a reclamação porque Ele conhece a dor. E sim, Ele conhece. Mas isso não significa que Ele concorda com uma postura que contradiz a fé. Quando a boca declara derrota todos os dias, o coração aprende a se alinhar com ela. E aquilo que você declara constantemente passa a guiar suas decisões. Existe algo poderoso que acontece quando a reclamação é substituída por gratidão consciente. Não é negar a realidade, é escolher onde colocar o foco. A gratidão não ignora o problema, mas reconhece que Deus é maior do que ele. E esse simples ajuste muda completamente o ambiente espiritual ao seu redor. Antes de continuar, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho alinhar minhas palavras com a fé". Esse pequeno gesto é mais do que engajamento. É uma declaração pública de posicionamento. Muitos bloqueios espirituais não vêm de atitudes visíveis, mas de feridas emocionais que foram ignoradas por tempo demais. A falta de perdão é um desses hábitos silenciosos que corroem a fé por dentro. Não porque Deus deixa de amar, mas porque o coração endurecido perde sensibilidade espiritual. Quando o perdão é adiado, algo começa a travar, mesmo que externamente tudo pareça normal. Guardar mágoa cria um ciclo interno de repetição da dor. A mente revive cenas, o corpo reage como se tudo ainda estivesse acontecendo e a alma permanece presa ao passado. Enquanto isso, a pessoa ora pedindo avanço,
mas se mantém emocionalmente algemada a situações que já deveriam ter sido entregues. É impossível caminhar plenamente para frente olhando o tempo todo para trás. Muitos confundem perdão com concordância ou esquecimento. Mas perdoar não é dizer que foi certo, é decidir que aquilo não terá mais poder sobre você. A ausência de perdão mantém o ofensor presente todos os dias, mesmo quando ele não está mais por perto. E essa presença constante ocupa um espaço que deveria estar livre para a paz e para a direção de Deus. Existe um alívio quase imediato quando a decisão de perdoar é tomada, mesmo que o sentimento ainda não acompanhe. O perdão começa como um ato de obediência, não como emoção. Com o tempo, a leveza aparece e junto com ela clareza espiritual, discernimento e paz. Muitas bênçãos só começam a fluir quando esse peso é removido. Talvez você esteja esperando que Deus mude alguém para então conseguir seguir em frente. Mas e se a mudança necessária não for no outro, e sim na sua postura interna? Algumas portas só se abrem quando você solta aquilo que vem carregando há anos, sem perceber o quanto isso tem custado. Outro hábito que bloqueia profundamente as bênçãos é negligenciar o tempo com Deus enquanto mantém uma aparência de espiritualidade. A pessoa acredita que ainda está firme porque continua acreditando, mas aos poucos deixou de orar com profundidade, deixou de ouvir, deixou de se alimentar espiritualmente. A fé começa a sobreviver de lembranças, não de relacionamento. A rotina corrida se torna desculpa. O cansaço vira justificativa. E sem perceber, Deus passa a ser consultado apenas em emergências. O problema é que intimidade não se constrói em crises, mas na constância. Quando o relacionamento com Deus se torna superficial, a sensibilidade espiritual diminui drasticamente. Isso não acontece de uma vez. É um afastamento lento, quase imperceptível. Primeiro, menos tempo. Depois, menos atenção. Depois, menos expectativa. Até que orar vira um hábito mecânico, sem presença, sem escuta. E quando não há escuta, não há direção clara. O inimigo não precisa destruir a fé de alguém. Basta distraí-la. Basta ocupar a mente com excesso de informações, preocupações e urgências. Quando isso acontece, a voz de Deus se torna difícil de perceber. Não porque ele parou de falar, mas porque o coração já não está em silêncio o suficiente para ouvir. Existe algo que ainda será revelado mais adiante e que conecta esse afastamento silencioso com estagnações que parecem inexplicáveis. Quando você entender essa ligação, muita coisa vai começar a fazer sentido. Por isso, continue atento ao que vem a seguir. Há hábitos que são mantidos no escuro justamente porque parecem pequenos demais para causar danos reais. Um deles é conviver com erros repetidos enquanto se evita qualquer confronto interno. Não se trata de perfeição, mas de consciência. Quando alguém normaliza comportamentos que sabe que estão desalinhados, cria-se um conflito interno constante. E esse conflito consome energia espiritual todos os dias. O problema não é errar, é insistir em não lidar com o erro. Quanto mais algo é escondido, mais força ganha. A pessoa segue orando, pedindo direção, pedindo avanço, mas evita encarar aquilo que sabe que precisa ser ajustado. Com o tempo, surge um peso difícil de explicar, uma sensação de estagnação que não some mesmo com esforço. Muitos acreditam que Deus se afasta nesses momentos, quando na verdade Ele continua chamando para um reposicionamento. A resistência não vem do céu, vem de dentro. Enquanto algo permanece oculto, a liberdade espiritual fica comprometida. Não por punição, mas porque a verdade sempre foi o caminho da libertação. Existe um momento decisivo em que a honestidade consigo mesmo muda tudo. Quando você para de justificar e começa a assumir, algo quebra por dentro. A culpa começa a perder força, a vergonha diminui e a clareza retorna. Esse passo simples é ignorado por muitos, mas é justamente ele que destrava processos inteiros. O que quase ninguém percebe é que esse hábito de adiar correções internas está conectado a várias áreas travadas ao mesmo tempo: relacionamentos, decisões,
paz, direção. Tudo parece confuso. Mais à frente, você vai entender por que essa confusão não é aleatória e como ela se instala sem que a pessoa perceba. Outro bloqueio comum é confiar exclusivamente na própria capacidade enquanto se pede ajuda divina apenas de forma simbólica. A pessoa ora, mas decide sozinha. Pede direção, mas não espera. Entrega a Deus, mas retoma o controle logo em seguida. Esse padrão cria um conflito silencioso entre fé e autossuficiência. Quando tudo depende apenas de você, o peso aumenta. A mente fica sobrecarregada, o corpo sente e a alma se cansa. Não porque você seja fraco, mas porque não foi feito para carregar tudo sozinho. A autossuficiência pode parecer maturidade, mas espiritualmente ela se transforma em isolamento. Confiar em Deus não é abandonar responsabilidades, é reconhecer limites. É entender que existem caminhos que só se abrem quando você para de tentar forçar soluções. Muitos atrasos acontecem porque a pessoa insiste em controlar resultados que não estão sob seu alcance. Existe um tipo de descanso que só aparece quando o controle é solto. Não é passividade, é alinhamento. Quando você faz o que está ao seu alcance e entrega o restante, algo muda internamente. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. Esse hábito de carregar tudo sozinho se conecta diretamente com um medo profundo que ainda não foi nomeado aqui. E enquanto esse medo não é identificado, ele continua influenciando escolhas diárias. Nos próximos blocos, essa raiz será exposta de forma clara, e isso pode mudar a forma como você enxerga sua própria fé. Existe um hábito emocional que passa despercebido porque se disfarça de prudência, mas na verdade é medo constante de perder o controle. Esse medo faz a pessoa viver sempre em estado de alerta, antecipando problemas, criando cenários negativos e tentando prever tudo. Exteriormente parece responsabilidade, interiormente é desconfiança. E essa desconfiança bloqueia o agir de Deus de maneira profunda. Quando o medo dita o ritmo da vida, as decisões deixam de ser guiadas pela fé e passam a ser guiadas pela autoproteção. A pessoa escolhe caminhos seguros demais, evita riscos, evita mudanças, evita obedecer quando isso exige coragem. Aos poucos, a vida espiritual se torna limitada ao que parece confortável e previsível. Esse estado constante de vigilância rouba a paz e enfraquece a sensibilidade espiritual. A mente fica ocupada demais, tentando se defender para conseguir discernir a direção certa. E quando tudo é filtrado pelo medo, até oportunidades enviadas por Deus são vistas como ameaça. Muitos pedem crescimento, mas resistem ao desconforto que o crescimento exige. Querem portas abertas, mas não querem atravessar terrenos desconhecidos. Só que fé verdadeira sempre envolve confiança ativa. Não existe avanço espiritual sem o risco de sair do lugar onde tudo parece sob controle. Talvez você nunca tenha ligado esse medo silencioso às bênçãos que parecem atrasadas. Mas quando a raiz é o medo, a fé fica limitada. E onde a fé é limitada, o agir de Deus também encontra resistência. Reconhecer isso é o primeiro passo para romper esse ciclo. Outro hábito que bloqueia o fluxo das bênçãos é a passividade espiritual disfarçada de espera. A pessoa diz que está aguardando o tempo de Deus, mas na prática parou de se posicionar, parou de buscar, parou de agir, parou de decidir. Confundiu descanso com estagnação. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é permanecer atento, sensível e disponível. Quando a passividade se instala, a fé deixa de ser viva e se torna teórica. A pessoa acredita, mas não se move, e aquilo que não se move não avança. Há oportunidades que exigem resposta imediata, há convites que não se repetem. Quando tudo é adiado em nome de uma espera indefinida, decisões importantes deixam de ser tomadas.
Depois, a pessoa não entende porque sente que perdeu algo, mesmo sem saber exatamente o que. A fé ativa exige participação. Deus direciona, mas a pessoa caminha. Deus fala, mas alguém precisa obedecer. Quando esse movimento para, o processo trava, não por abandono divino, mas por falta de resposta humana. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e sua consciência espiritual. Esses pequenos gestos ajudam essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam desse despertar. Existe ainda um hábito final que fecha o ciclo desses bloqueios de forma quase imperceptível: viver constantemente comparando a própria caminhada com a dos outros. Quando a comparação se torna rotina, a gratidão desaparece. A pessoa deixa de reconhecer o que já recebeu e passa a medir sua vida pelo progresso alheio. Isso gera frustração, ansiedade e um sentimento constante de insuficiência. A comparação distorce a percepção da realidade. Você passa a achar que está atrasado, esquecido ou ficando para trás, mesmo estando exatamente no processo que precisa viver. Cada jornada tem um ritmo, um tempo e um propósito específico. Quando você ignora isso, perde a capacidade de discernir o que Deus está fazendo na sua própria história. Esse hábito cria um ruído interno perigoso. Em vez de ouvir a direção de Deus, a mente começa a ouvir expectativas externas. O foco sai do propósito e vai para a performance. A fé deixa de ser confiança e se transforma em cobrança constante. E onde há cobrança excessiva, a paz não permanece. Muitas bênçãos já foram liberadas, mas não são percebidas porque a atenção está sempre voltada para aquilo que ainda não chegou. Isso cria a falsa sensação de escassez, mesmo em meio à provisão. A comparação não apenas rouba a alegria, ela cega para o que já está em suas mãos. Quando esse hábito é abandonado, algo muda profundamente. A gratidão retorna, a clareza aumenta e a identidade se fortalece. Você para de correr atrás do que não é seu e começa a cuidar do que foi confiado a você. É nesse ponto que a caminhada se torna mais leve e verdadeira. Ao olhar para tudo o que foi dito até aqui, fica claro que as bênçãos de Deus não estão bloqueadas por falta de amor, mas por desalinhamentos diários que se acumulam. Nenhum deles surge de forma extrema. São construídos na rotina, nas escolhas automáticas, nas respostas emocionais repetidas. A boa notícia é que tudo o que foi construído aos poucos pode ser desconstruído da mesma forma. Um hábito corrigido por vez. Uma decisão consciente por dia. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre começar pelo que ficou mais claro para você agora. Quando esses bloqueios começam a ser removidos, o ambiente espiritual muda, a paz retorna, a sensibilidade aumenta e a direção se torna mais nítida. Não porque Deus passou a agir, mas porque você voltou a se alinhar com aquilo que Ele sempre esteve fazendo. Esse alinhamento não elimina desafios, mas muda a forma como você os atravessa. A fé deixa de ser apenas discurso e se torna prática diária. E isso transforma completamente a experiência espiritual. As bênçãos que você espera não estão distantes. Muitas já estão em movimento. O que define quando elas se manifestam é o quanto você está disposto a ajustar o que precisa ser ajustado. Pequenas mudanças diárias abrem grandes caminhos. E quando o caminho é aberto, o fluxo volta a acontecer. Muitos acreditam que hábitos espirituais se resumem ao que é feito externamente, mas ignoram completamente o que alimentam internamente todos os dias. Um desses bloqueios finais é o consumo constante de conteúdos, conversas e ambientes que drenam a fé. Não se percebe de imediato, mas aquilo que você permite entrar na sua mente molda suas expectativas espirituais. E expectativas moldam resultados. Quando tudo ao redor reforça medo, cinismo, negatividade e desesperança, a fé começa a operar em desvantagem. A pessoa ora,
mas logo depois se alimenta de mensagens que contradizem tudo o que acabou de declarar. Isso cria um conflito interno silencioso. O coração pede esperança, enquanto a mente é treinada para esperar o pior. Não se trata de viver alienado ou negar a realidade, mas de escolher com consciência o que você consome diariamente. Palavras têm peso. Ambientes têm influência. Companhias têm impacto espiritual. E quando essas influências são constantemente contrárias à fé, o avanço se torna pesado e lento. Muitos não percebem que não estão cansados de lutar, mas cansados de se expor continuamente ao que os enfraquece. A alma precisa de alimento coerente com aquilo que ela busca. Caso contrário, a pessoa entra em ciclos de empolgação e frustração sem entender por que não consegue se manter firme. Talvez aqui esteja uma das chaves mais ignoradas de todas. Não adianta pedir fortalecimento espiritual enquanto se mantém hábitos mentais que produzem enfraquecimento diário. Ajustar isso muda o clima interno quase imediatamente e abre espaço para uma fé mais estável e madura. Por fim, existe um hábito decisivo que fecha todos os outros ciclos: a resistência em mudar depois de reconhecer o que precisa ser mudado. Muitas pessoas já sabem exatamente quais hábitos precisam abandonar, mas adiam a decisão. Esperam sentir vontade, motivação ou segurança total. E enquanto esperam, tudo permanece igual. Consciência sem ação gera frustração. Revelação sem resposta gera peso. Quando Deus expõe algo, não é para acusar, é para libertar. Mas a libertação só acontece quando há movimento. Pequenas decisões práticas feitas diariamente têm mais poder do que grandes intenções nunca executadas. A mudança raramente acontece de forma dramática. Ela começa silenciosa, discreta, quase imperceptível. Um ajuste aqui, uma escolha diferente ali. Com o tempo, esses pequenos movimentos constroem um novo padrão espiritual. E novos padrões produzem novos resultados. Talvez você esteja esperando uma grande intervenção, quando na verdade o convite é para uma grande responsabilidade pessoal. Deus faz a parte que ninguém pode fazer, mas existem hábitos que só você pode abandonar. E enquanto eles permanecem, as bênçãos ficam retidas não por falta de amor, mas por falta de alinhamento. Se algo dentro de você foi confrontado ao longo dessa mensagem, não ignore. Use isso como ponto de partida. O que você decide mudar a partir de hoje pode definir completamente o que você viverá daqui para frente. As bênçãos já estão disponíveis. O próximo passo é seu.